Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Nós estamos começando mais uma escola bíblica e para mim é um prazer poder estar aqui com os irmãos, poder trazer um tema da nossa lição, né, do material que nós estamos estudando. Né? E para começar, eu quero me apresentar, né, para os irmãos que não me conhecem. Eu me chamo Nayara, mais conhecida como Tia Nayara, né? Eu sou casada com o Rafael, sou mãe da Esther. Trabalho na área da educação, né? Sou professora de ciências e de biologia. Minha área de formação é biologia, né? E na nossa igreja eu sou, né, líder de célula e também líder do Ministério Infantil, que é uma grande paixão que tenho na minha vida, que é trabalhar com as crianças, né? E hoje estou aqui com esse desafio de trazer para os irmãos uma temática tão importante, né? Nós estamos trabalhando na nossa escola o livro chamado Contra a Cultura, do David Platt, e hoje nós vamos tratar o tema Holocausto Moderno, o Evangelho e o Aborto. É um assunto considerado por muitos como algo polêmico, né? Mas hoje a gente vai trazer alguns esclarecimentos a respeito desse tema, né? Mas antes da gente começar, né, falando a respeito desse holocausto moderno, que é o aborto, eu convido você que está em casa, né, que está nos acompanhando, para nós orarmos, né, orarmos pedindo, né, o direcionamento do nosso Pai. Então vamos orar. Pai amado, entramos em Tua presença, ó Deus, e nós queremos Te agradecer, Paizinho, Te agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos, mesmo de forma remota, mas eu creio, Pai, que o Senhor age de várias formas, né? O Senhor, não existe um padrão para o Teu agir, ó Deus, porque o Senhor pode todas as coisas, e a obra que o Senhor quer realizar, o Senhor realiza, apesar de qualquer circunstância, independente de qualquer método, ó Deus, ou estratégia que seja utilizada. Então eu quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Deus, na ministração aqui dessa aula, que o Teu Espírito tenha liberdade para falar ao coração de todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando de casa, ó Deus, essa lição. Que haja, ó Deus, entendimento e discernimento, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Para começarmos, né, antes da gente começar a falar exatamente sobre o aborto, eu convido os irmãos a assistir um vídeo, tá? E após esse vídeo, a gente começa. Sacrifício de crianças. Bárbaro. Maligno, antigo, moderno. Não há nada de novo sob o sol. Ao longo da história, crianças foram sacrificadas a uma variedade de divindades na tentativa de obter favores ou bênçãos. Astecas arrancavam o coração de seus filhos para apaziguar os deuses da chuva e da guerra. Os incas sacrificavam seus filhos ao deus Sol para que suas colheitas frutificassem. Os cananeus sacrificavam seus bebês a Moloque pela prosperidade. Tambores eram tocados alto para abafar os gritos dos bebês. O sacrifício de crianças nunca parou e ainda não ouvimos seus gritos. Não há nada de novo sob o sol. Sacrificamos nossos filhos hoje, não por chuva ou vitórias na guerra, mas por liberdade ou conveniência. Nós os sacrificamos para nos beneficiarmos no trabalho ou pelas bênçãos do dinheiro ou da fama. Sacrificamos nossos bebês em prol do sexo livre. O sacrifício de crianças não é mais um evento público. Isso é feito a portas fechadas. Em vez de queimá-los ou esfaqueá-los de modo sangrento, há um evento limpo, estéril e clínico. Não jogamos nossos filhos no fogo, nem os deixamos congelar até a morte. Deixamos nossos bebês morrer de fome. Nós os envenenamos. Nós arrancamos seus braços e pernas e esmagamos seus crânios.
Chamamos isso de escolha, chamamos isso de empoderamento. E nossa cultura aceita isso. Nós celebramos esse ato. Celebramos o assassinato de bebês. Consideramos isso vital para nossa existência. Tornou-se um direito, mas nada mudou. Não há nada de novo sob o sol. Seres humanos inocentes ainda estão sendo sacrificados para satisfazer desejos egoístas dos mais poderosos. O sacrifício infantil moderno está prosperando. Devemos acabar com isso. Acabar com o aborto. Bom, meus irmãos, esse vídeo, ele é um vídeo muito forte, né? Mas ele mostra exatamente a realidade, né? O que tem acontecido. Então, nos tempos antigos, milhares de crianças eram sacrificadas, né? Em rituais a deuses pagãos, mas, na verdade, o sacrifício de crianças, ele continua até os dias atuais. Não mais a deuses pagãos, né? Em rituais, mas agora são sacrificadas por conveniência, né? Através do aborto. Então, o que é o aborto, né? Por conceito, o aborto ele é a interrupção da gravidez provocando a morte do feto, né? Esse é o aborto. Interrupção da gravidez levando à morte do feto. E o aborto, ele pode ser de vários tipos. Por exemplo, ele pode ser natural, ele pode ser acidental, ele pode ser criminoso, né? Ele pode ser legal e permitido. Porque nós sabemos que aqui no nosso país, né, existem leis que permitem o aborto em algumas circunstâncias, assim como existem países que já legalizaram totalmente o aborto. Então, o aborto ele pode ser também legal e permitido, né? Então, hoje nós vamos refletir um pouco, não sobre o aborto espontâneo, mas nós vamos refletir sobre o aborto intencional, seja ele criminoso ou legal, né? O aborto criminoso ou o aborto legal. Então, o aborto ele é considerado por muitos como uma questão política ou por outros uma questão humanitária, mas nós aqui hoje nós vamos tratar o aborto como uma questão bíblica, que é a forma como nós devemos realmente nos preocupar, né? Nós como cristãos, nós precisamos ter a visão bíblica sobre o aborto, né? Mas e como é que está essa questão da legalização do aborto no mundo? Né? Vamos só trazer algumas informações aqui para os irmãos. Né? Então, assim, os países onde o aborto é legalizado, né, em qualquer circunstância, né, são majoritariamente os países mais desenvolvidos, né? Países da América do Norte, da Europa, da Oceania, e agora mais recente a gente tem o caso da Argentina, que em 2020 legalizou o aborto, né? Existem países que vão apresentar leis mais permissivas para o aborto. Aqui na América, nós temos a Guiana Francesa e o Uruguai, que são mais permissivos em relação ao aborto. E existem países que possuem leis mais proibitivas. E aí nós temos o caso do Brasil, da Venezuela, do Paraguai e do Chile, que vão permitir o aborto de forma legal em situações em que existe risco de vida para a mãe. Aqui no Brasil, além de ser permitido o aborto em situações de risco de vida para a mãe, também é permitido em casos de estupro e também em casos de anencefalia, que é quando é diagnosticado, né, durante a gestação que o bebê não tem encéfalo, né? Ele nasce sem o cérebro. Então, nesses casos, aqui no Brasil, a lei permite o aborto, né? Mas também existem países que são muito mais rígidos e que não permitem o aborto em nenhum tipo de circunstância, né? É proibido em 100%. Aí nós temos o exemplo do Suriname, aqui na América do Sul, do Egito, a Nicarágua, o Iraque e as Filipinas,
né? São países que são totalmente fechados para essa questão do aborto. Né? Então, no mundo, né, de acordo com os dados do nosso livro, né, Contra a Cultura, no mundo, mais de 42 milhões de abortos são praticados por ano. Então, em um ano, 42 milhões de crianças são mortas ainda durante o seu processo de gestação, durante o seu desenvolvimento. E a média é de cerca de 115 mil abortos realizados por dia. Aqui no Brasil, né, eu encontrei uns dados no portal G1, dados de 2020, entre os meses de janeiro e junho de 2020, né? Que aqui no Brasil, né, no ano passado, 2020, de janeiro a junho, foram realizados 1.024 abortos legais, né? Que foram autorizados pela Justiça e que foram realizados de forma legal dentro dessas 3 situações que eu citei, né? Em caso de risco de vida da mãe, em caso de violência sexual ou de anencefalia. Mas o SUS realizou 80.948 curetagens e aspirações de abortos mal sucedidos. Então, enquanto o Estado, né, autorizou a realização de 1.024 abortos, foram realizados quase 81 mil abortos, vamos dizer assim, ou de forma clandestina ou de forma espontânea, né? Porque nesses dados não é registrado, né, se o aborto ele foi espontâneo ou ele foi criminoso, né? Se ele foi provocado. Mas eu encontrei também dados que registram que essa necessidade de curetagens ou de aspirações, né, que são realizadas no útero para completar a remoção do embrião ou do feto, geralmente são em casos de abortos provocados, né? Na maioria dos casos de abortos espontâneos, não há essa necessidade de aspirações, né? Então, foram quase 81 mil curetagens e aspirações realizadas para o SUS, para abortos incompletos ou mal sucedidos. Então, a gente tem como ter aí uma ideia, né, da quantidade de abortos que foram feitos no Brasil só entre os meses de janeiro e junho, né? Encontrei também informações de que talvez esses números, né, eles poderiam ser até maiores, né, por conta da pandemia, né? Então, no ano de 2020, como nós já estávamos vivendo esse período de pandemia, talvez o número de abortos poderia ter sido maior. Não foi por conta da pandemia. Tanto a questão dos abortos legais, como esses casos de abortos incompletos que chegaram até o SUS, né? Então, a quantidade de abortos, né, realizados aqui no nosso país, realizados também no mundo inteiro, é um grande problema, né? Como eu disse, alguns tratam como problema político, com a questão política, outros humanitária, mas nós vamos ir para a visão bíblica, né? O entendimento bíblico a respeito do aborto. O autor do livro, né, que nós estamos usando, né, ele coloca que a prática generalizada do aborto é a razão pela qual, né, não creio que seja de modo algum um exagero chamado de holocausto moderno, fazendo essa analogia, né, com o holocausto que aconteceu com os judeus, né, já que no mundo, por ano, são mortas 42 milhões de crianças antes de nascer. Então, nós como cristãos, nós não devemos ignorar essa realidade, né, que está acontecendo aí nas clínicas de aborto no mundo inteiro. E é uma questão que nós cristãos, nós não só precisamos ter um entendimento bíblico correto, como nós também precisamos nos posicionar, né? Como já foi colocado em aulas anteriores, nós precisamos nos posicionar contra essa cultura, no caso específico aqui de hoje, contra a cultura do aborto.
né? Nós precisamos nos posicionar de forma correta, né, com bases bíblicas diante do aborto. Então, o objetivo, né, dessa nossa lição de hoje não é falar sobre mulheres que cometeram o aborto, ou muito menos condenar mulheres que realizaram o aborto, mas para que a gente tenha, como cristãos, esse entendimento e fundamentar o nosso pensamento sobre o aborto, né? Nós precisamos nos posicionar, né? Nós precisamos ter um entendimento correto, né? Por conta da nossa paixão pelo evangelho, e falar claramente sobre isso, nos posicionar. O autor do nosso livro, ele até fala que por muitos anos ele pecou por não se posicionar de forma clara diante dessa temática do aborto, né? E ele deixa o desafio para que nós não cometamos o mesmo erro que ele cometeu, que nós precisamos sim nos posicionar diante desse holocausto moderno, que é a morte de milhões de crianças antes mesmo do nascimento. Então, considerando a Bíblia, né, não existe, né, de acordo com o autor do nosso livro, não existe essa palavra aborto. A palavra aborto, ela não está escrita na Bíblia. Mas isso não quer dizer que a palavra de Deus, ela não fale sobre o assunto. Ela fala assim, ela traz verdades fundamentais, né, no tocante a quem é Deus, a quem nós somos e o que Cristo fez, né, diretamente em relação ao aborto. Então não tem a palavra aborto, mas tem todas as informações que nós precisamos. Então a Bíblia, ela descreve a relação que Deus tem com esse bebê que ainda não nasceu. E aí quero ler aqui para os irmãos Salmo 139, do verso 13 ao 16, que diz: Pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado, e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda em forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Então, quando nós lemos esse salmo, nós podemos ter a visão aqui de quem Deus é, né? Deus, ele é o Criador. Deus, ele é o Criador e ele tem poder e autoridade para conceder a vida. Somente ele tem essa autoridade de conceder a vida, né? Em Jó 33:4 diz: O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Também em Jó, capítulo 12, verso 10 diz: Na sua mão está a vida de todo ser vivo e o espírito de todo gênero humano. Então Deus, ele é o único que tem autoridade para conceder a vida, assim também como ele é o único que tem autoridade para tirar a vida. Então em Jó 1:21 diz: Eu nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Deuteronômios, capítulo 32, versículo 39, diz, né, Deus declara: Eu faço morrer e faço viver. Então, Deus, nas mãos de Deus está o poder e a autoridade, tanto para conceder a vida como para tirar a vida. É por isso que o homicídio e o suicídio, ambos são pecados. E o aborto entra nessa mesma classificação. Homicídios, suicídio e aborto são pecados, porque somente Deus tem autoridade para tirar a vida de alguém. Então, somente o Criador pode dar e tirar a vida de um inocente. À luz da verdade bíblica, fica mais clara que o aborto é uma afronta à autoridade única e soberana de Deus, porque ele é o doador da vida e também é aquele que tira. Então, o aborto, a exemplo do homicídio e do suicídio, afirma que é o ser humano que controla a vida, né? O momento de tirar a vida de alguém. Mas, como cristãos, nós entendemos
que somente Deus, ele tem o direito e a autoridade de poder retirar, né, de poder dar fim à vida de alguém. Então, o aborto, ele representa uma investida direta contra a autoridade de Deus. Além de representar essa afronta à autoridade de Deus, o aborto, ele é uma afronta à obra de criação de Deus. Nós vimos lá no verso 139, no verso 14, que diz: eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. A maneira como Deus cria as pessoas nos compele ao louvor. Então, o aborto, ele também é um pecado, uma agressão contra a própria criação de Deus. O autor do Salmo, ele não conhecia os detalhes de concepção como nós conhecemos hoje, né? Hoje, já por conta dos avanços, né, tecnológicos, já se sabe como é que se acontece a formação e o desenvolvimento completo de uma criança, né, de um bebê dentro do útero. Então, o salmista, ele não tinha esse conhecimento. Hoje nós já temos. Nós sabemos que, né, essa nova vida, ela vai começar a partir do encontro das duas células reprodutoras, né, do óvulo, que é feminino, o espermatozoide, que é masculino. Acontece o encontro dessas duas células, né, elas se fundem, elas se unem durante um evento chamado de fecundação. E a partir desse momento, né, em que essas duas células se unem, surge a primeira célula desse novo indivíduo que vai ser formado. Então, a partir na verdade, antes mesmo da fecundação, né, antes mesmo do encontro dessas duas células, Deus, ele já está presente, né? Então, após a formação dessa primeira célula, desse novo ser, né, desse bebê, passadas algumas semanas, tudo no corpo desse bebê vai se formando, né? As células, essa primeira célula que se formou, ela vai se multiplicando, elas começam a se diferenciar, começam a originar células diferentes, com funções diferentes, com aparências diferentes, e assim elas vão formando nossos órgãos e nossos tecidos. Então, passado algumas semanas, o coração já está batendo, né? O coração já está formado, já está batendo, fazendo circular o sangue pelo corpo desse bebê. Os dedos vão se formando, né? As ondas cerebrais já podem ser detectadas. O bebê começa a se mover, né? A mãe já começa a sentir, às vezes não sente, mas mesmo assim ele se movimenta, né? Dentro do útero. Os rins vão sendo formados, começam a funcionar, a bexiga se forma. Todos esses eventos acontecem durante os 3 primeiros meses, né? Então, durante os 3 primeiros meses, acontece aí a formação do coração, né? A circulação sanguínea, a formação do encéfalo, a origem de ondas cerebrais, né? Formação de membros, a realização de movimentos, formação de rins e bexiga. Então, nesses 3 primeiros meses, a gente tem praticamente já o bebê todo formado, né? Os outros meses, até chegar os 9 meses, né, as 40 semanas, são detalhes que vão sendo formados, né, para completar o desenvolvimento desse bebê. Então, o Criador, ele orquestra tudo isso, ele orquestra todas essas ações que acontecem dentro do útero, né, para a formação desse bebê. Então, a obra de criação, ela suscita admiração e assombro. Não sei se algum dos irmãos ou das irmãs já parou para refletir a respeito sobre isso, né? Eu, quando estive grávida, eu pensava muito a respeito disso, refletia muito. Eu dizia, nossa, Senhor, tem uma vida sendo formada dentro do meu útero, né? A partir de uma única célula. Ossos, músculos, né? Cérebro, coração, dezenas de órgãos foram formados a partir de uma única célula. Isso é fantástico. Não tem como a gente refletir sobre
a origem e formação de um bebê e a gente não vê Deus nisso. Né? A gente não vê a ação de Deus e entender que realmente tudo isso é orquestrado por Deus, é algo fantástico. É algo fantástico. Então, a obra de Deus, ela nos suscita essa admiração, né? E assombro, né? Então, o autor nos desafia a pensar, né? Imaginar esse bebê com 3 meses, já o coração batendo, os rins funcionando, produzindo urina, ele já se movimenta, ele já tem ondas cerebrais, né? O encéfalo dele já está em processo de formação. E aí, um instrumento é inserido dentro do ventre da sua mãe para desmembrá-lo, despedaçá-lo, ou uma pílula é tomada, ou uma cirurgia é realizada para tirar a vida desse indivíduo que está sendo formado por Deus e destruí-la. Então, o entendimento que eu tenho, né, que é o mesmo entendimento do autor, que isso é algo absurdo, né? É uma violência, né, com esse ser que está sendo formado. Então, o aborto, ele é sim uma agressão à criação da vida humana. Deus está orquestrando a formação desse bebê e o ser humano vai lá e intervém de uma forma violenta, né, e interrompe esse processo de formação. Como nós vimos lá no Salmo 139, já existe um relacionamento entre Deus e esse bebê que está sendo formado. E o ser humano vai lá e interrompe não só a formação, mas também esse relacionamento que existe entre Deus e esse bebê que está se formando. Então ele traz aqui, né, o David Platt traz um exemplo bem que eu achei bastante interessante, né, que quando correu a notícia da gravidez da princesa Kate da Inglaterra, né? Então, quando correu a notícia de que ela estava grávida, todas as emissoras, né, que tanto da Inglaterra como do mundo inteiro, foram fazer reportagens a respeito da gravidez, né, da gravidez. E eles se referiam ao bebê, né, o bebê real, um herdeiro ao trono, né, mais um herdeiro ao trono da Inglaterra. Em momento nenhum a imprensa se referiu ao bebê da princesa Kate como um emaranhado de células, como um embrião, como um blastócito, mas a imprensa já se referia a ele como um bebê, como um ser humano, né? Como um herdeiro ao trono da Inglaterra. Mas a mesma dignidade que foi conferido a esse bebê real, será se ele não se aplica também aos bebês desconhecidos, né? Aos bebês comuns? Por que que um bebê, né, por estar sendo gerado em uma família da realeza, ele é um bebê, mas já é considerado como um ser humano? E por que que um bebê comum que está sendo gerado no útero de uma mulher comum pode ser retirado, pode ser morto e em muitas situações sequer considerado como um ser humano, né? Existem aí pessoas que defendem que durante o início da gestação não é um ser humano ainda, é só um aglomerado de células, né? Mas por que que o da princesa já era um bebê, né? Ele deixa essa reflexão. Então, a primeira pergunta que nós precisamos responder é: o que está dentro do útero? É um ser humano? Ou é meramente um embrião e um feto? A reflexão que o autor do nosso livro faz é com base nessa pergunta. O que existe dentro do útero? Se é um bebê, se é um ser humano, né? É um ser humano que está lá dentro. Se é um ser humano, nós precisamos ter um tipo de postura. Se não é, a gente pode ter outros tipos de postura. Então, ele destaca aqui as colocações de um outro autor chamado Gregory Coke, que Gregory Coke disse o seguinte: se aquele que ainda não nasceu não for o ser humano,
não há necessidade de justificativas para o aborto. Então, as pessoas que dizem que o que está sendo gerado dentro do útero não é um ser humano, né, é apenas um aglomerado de células ou apenas algo que pode potencialmente se tornar um ser humano, então não precisa justificativa para o aborto, ele pode simplesmente ser feito. Mas o próprio Cole coloca a seguinte: se aquele que ainda não nasceu for um ser humano, não há justificativa adequada para o aborto. Então, por isso a pergunta no início: o que existe dentro do útero? Se não é um ser humano, não precisa justificativa para o aborto. Ele pode ser realizado. Agora, se aquele que ainda não nasceu, ele é um ser humano, não existe justificativa adequada para que o aborto seja realizado. Né? Não existe. Porque muita gente diz que o aborto ele é um assunto complexo e que simplesmente não há respostas fáceis. Mas nós precisamos pensar, se dentro do útero materno, o que existe lá é um ser humano, é uma pessoa, não existem simplesmente respostas fáceis, só existe apenas uma única resposta. Se esse ser é um ser humano, a vida dele precisa ser preservada. Ele tem o direito de nascer. Né? Então, Gregory Cole, ele também descreve a história de uma menininha chamada Rachel, filha de uma amiga da família, que eu quero ler aqui a história da Rachel para os irmãos. Então, ele conta aqui, olha, Rachel está com 2 meses, mas faltam ainda 6 semanas para que ela seja um bebê a termo, ou seja, com o seu desenvolvimento completo. Ela nasceu prematuramente quando tinha 24 semanas, no meio do segundo trimestre de gestação da mãe. Quando nasceu, Rachel pesava 710 gramas, mas seu peso caiu para menos de 700 gramas pouco depois. Ela era tão pequena, não cabia na palma da mão de seu papai. Rachel era um ser humano pequenino e vivo. Foram tomadas medidas heróicas para salvar a vida dessa criança. Por quê? Porque temos a obrigação de proteger, alimentar e cuidar de outros humanos, especialmente criancinhas. Sem nossa ajuda, morreriam. Então, Rachel era um ser humano vulnerável e precioso. No entanto, veja só, se um médico entrasse no quarto do hospital e, em vez de cuidar de Rachel, tirasse a vida dessa menininha no momento em que ela estivesse mamando no peito da mãe, isso seria um homicídio. Contudo, se essa mesma garotinha, a mesma Rachel, ainda estivesse abrigada dentro do útero de sua mãe, a poucos centímetros de distância, ela poderia ser legalmente morta porque se trataria de um aborto. Então, a história aqui da Rachel nos mostra o seguinte. Quando ela nasceu, prematura, né, com 24 semanas, e é descrito aqui todos os esforços, né, que foram feitos para que essa menininha conseguisse sobreviver, né, e conseguir completar o seu desenvolvimento e sobreviver. Né? Mas se ela ainda estivesse dentro do útero com essas mesmas 24 semanas, legalmente ela poderia ter sido morta. Então, o questionamento é, por que um bebê com 24 semanas, quando ele está dentro do útero, ele pode ser morto através do procedimento de um aborto? E por que depois que ele nasce são feitos todos esses esforços para que ele continue vivo? Isso é um absurdo, né? Que diferença faz, né? Tá dentro do útero, está fora do útero. Então, uma pessoa razoável, ela não vai ver sentido algum nisso, né? O aborto, ele é um absurdo, né? Em qualquer situação, né? Então, tudo vai girar em torno do útero materno, né? Tudo gira em torno do útero materno. E a escritura é clara. O ser que está sendo formado
dentro do útero materno, ele é sim um ser humano. Ele está sendo formado à imagem de Deus. Então, Deus, assim como ele vê cada um de nós, ele também vê aquele que ainda não nasceu. Ele vê aquele que está dentro do útero da sua mãe. Ele acompanha cada passo do seu desenvolvimento, mesmo antes da concepção, né? Mesmo antes da fecundação, do encontro daqueles dois gametas. Então, no momento em que nós, como seguidores de Cristo, nós aceitamos isso, nós entendemos que aquele bebê em formação, ele é sim um ser humano, ele está sendo criado à imagem de Deus, nós não podemos permanecer passivos diante da questão do aborto. Nós não podemos permanecer passivos diante dessa situação em que milhares de crianças são assassinadas ainda dentro do útero das suas mães. Então, o aborto, ele investe contra a obra de Deus, como também ele atinge o relacionamento de Deus com aquele que não nasceu. Nós vimos lá no Salmo 139 o vislumbre de que o salmista nos dá, né, do modo como Deus se relaciona com aquela criança ainda dentro do útero da sua mãe, né? E Deus está intimamente ligado com a vida daquele bebê desde o momento da sua concepção, né? Na verdade, até antes do momento da concepção. Jeremias, capítulo 1, verso 5 diz: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes de nasceste, te consagrei. O Salmo 22 diz, né, o verso 9 e 10 diz: mas foste tu quem me tirou do ventre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Então a Escritura fala como Deus chama, dá nome e abençoa as crianças enquanto elas ainda estão dentro do útero materno. O texto de Isaías capítulo 49, verso 1 diz: ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção ao meu nome. Então, Deus, ele nos vê, nos acompanha, né, mesmo antes do nosso nascimento. E de acordo com o texto aqui de Isaías, né, ele faz menção ao nosso nome, né? Então, a Bíblia, ela também ela descreve como um bebê salta de alegria dentro do útero, né? Se move, demonstrando alegria. E aí nós temos lá a referência de Lucas, capítulo 1, versículo 39 ao 44, que é quando Maria, né, já grávida de Jesus, visita Isabel, que também estava grávida de João Batista, né? E no momento em que Maria chega à casa de Isabel, João Batista salta de alegria dentro do útero da sua mãe, né? Então, embora o bebê ainda não nascido, ele esteja oculto à nossa visão, ele não está oculto à visão de Deus. Deus vê as crianças no útero de suas mães e ele mesmo está formando, moldando, entretendo, criando, alimentando, moldando e trabalhando essa criança de uma forma maravilhosa. Jó, capítulo 31, verso 15 diz: aquele que me formou no ventre materno não fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou da madre? Então, assim como nós que já nascemos, né, fomos formados, moldados, alimentados por Deus de uma forma maravilhosa, as crianças que ainda estão dentro do útero das suas mães também estão passando por esse mesmo processo, né? Infelizmente, essa visão bíblica do relacionamento de Deus com os bebês que ainda não nasceram está cada vez mais em oposição ao que a nossa cultura crê como verdade, né? Então, boa parte da defesa contemporânea do aborto nega que essa obra de Deus dentro do útero seja maravilhosa, né? Aí ele cita aqui que lá nos Estados Unidos, né, ocorre com frequência aborto de filhos que são tidos como inconvenientes, né? Mulheres que apresentam uma rotina muito agitada, muito atarefada,
quando engravidam, os filhos se tornam como inconvenientes. Inconvenientes a manter a rotina que ela já tinha. Vem como um custo a mais para sustentá-los, para educá-los. Então, muitas mulheres, né, ele traz aqui que muitas mulheres lá nos Estados Unidos optam pelo aborto por simples conveniência, porque não querem abrir mão da sua rotina, não querem fazer esse investimento, né, ter esse custo alto na criação dos filhos. Então, elas optam pelo aborto. Ele traz também aqui o exemplo da China e da Índia, né, onde os índices de aborto também são muito elevados. E aí ele traz aqui a informação a respeito dos exames de imagem, né, que com o desenvolvimento dos exames de imagem, foi possível para nós determinar o sexo dos bebês ainda durante o período de gestação, né? Então tem como a gente saber qual é o sexo do bebê. Então lá na China, como tem um controle rígido de natalidade e existe a política do filho único, não é vantajoso para as famílias terem filhas mulheres. Então as famílias preferem filhos do sexo masculino. Então durante a gestação ainda, né, como elas só podem ter uma gestação, quando a mulher descobre, né, que o bebê é uma menina, muitas optam pelo aborto para poder tentar uma segunda gravidez para ver se vem um menino. A mesma coisa acontece na Índia. Muitas meninas são abortadas porque lá na Índia, como existe a cultura do dote, né, as filhas mulheres, elas representam prejuízo, né? Elas representam gastos para as famílias. Então, eles também preferem os filhos homens, né? Os filhos homens. Então, muitas meninas são abortadas por conta dessa questão do dote. Então, esse problema, ele também não se limita à questão do sexo da criança, né? Como também durante a gestação é possível também fazer o diagnóstico de várias deficiências, né? Como a síndrome de Down, muitas famílias optam pelo aborto diante desses diagnósticos. E aí ele cita aqui que nos Estados Unidos, o índice de aborto de crianças com síndrome de Down também é elevadíssimo, né? Ele diz que cerca de 90% de mulheres que estão grávidas, de crianças, né, diagnosticadas com síndrome de Down, elas também fazem a opção pelo aborto, né? Só que a Bíblia, ela nos alerta, né, ela nos ensina, né, lá em João 9, que tem o caso do homem que nasceu cego. Então, para os judeus, né, esse homem, né, a deficiência com que ele nasceu, que foi a cegueira, ela representava pecado, ou na vida dele, ou na vida de seus pais. Mas Jesus diz que nem ele pecou, nem os seus pais, mas que isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então, Jesus, nesse texto de João 9, ele revela que o homem nasceu cego para que um dia ele pudesse ver, conhecer, declarar e se deleitar na glória de Cristo. Então, com base nas Escrituras, nós não podemos negar a obra maravilhosa de Deus, mesmo em caso de crianças com deficiência, né? Mesmo em caso de crianças com deficiências. Mesmo que a gente não compreenda, né? Mesmo que a gente não compreenda, Deus tem um plano e o desejo de usar para o nosso bem e para a sua glória todas as circunstâncias. Romanos 8:28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, as obras de Deus, elas são maravilhosas, mesmo em meio às dificuldades, né? As pessoas indagam, mas e nos casos de incesto e estupro? Nos casos de incesto ou estupro, né? Porque a gente já viu, em relação ao sexo do bebê, o aborto não se justifica, né, em nenhum tipo de cultura. Em relação à deficiência, o aborto não se justifica em nenhum tipo de cultura, de acordo com a visão que temos das Escrituras. Mas nos casos de incesto e de estupro, o aborto, ele se justifica, né? Esse ponto aqui vamos dizer assim, é o ponto mais delicado, né? Onde a gente tem aí muitos cristãos
que param nesse ponto aqui em relação ao estupro e têm uma certa dificuldade em se posicionar diante do aborto em caso de estupro, né? Bom, graças a Deus nunca passei por uma situação como essa, né, de violência sexual, né? E então não tem, todas as pessoas que não passaram por esse tipo de experiência, não tem como a gente sequer imaginar, né, a extensão dos danos físicos e emocionais que são sofridos pela mulher e também pela sua família. Mas aí a gente volta para uma pergunta que foi feita há pouco tempo atrás. O que está dentro do útero? É um ser humano, né? Se for um ser humano, muda o entendimento da questão, muda a perspectiva, né? Muda a perspectiva. Ah, mas essa criança foi fruto de estupro. Sim, mas vamos pensar da seguinte forma. Se nós encontrássemos na rua uma criança, vamos supor, com seus 3 anos, ou até, independente da idade, 3 anos, 4 anos. Se nós encontrássemos na rua uma criança com 3 anos e a gente soubesse que essa criança de 3 anos, ela foi fruto de um estupro, né? Nós mataríamos essa criança? A resposta com certeza é não, né? A gente não vai matar uma criança de 3 anos porque ela foi fruto de um estupro. Isso é um absurdo, né? É um homicídio. Mas e por que muitas pessoas se posicionam a favor de matar uma criança que é fruto de estupro ainda no útero? É a mesma coisa. É um homicídio da mesma forma. Então, Deuteronômios, capítulo 24, versículo 16, diz que os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Então, a criança que está em desenvolvimento dentro do útero materno, ela não deve ser punida por conta do pecado do pai. Né? Por conta do pecado do pai. Ela foi gerada por um estupro? Foi. Tem todas essas questões de danos físicos e emocionais para a mãe? Tem. Mas a criança que está sendo gerada, ela é um inocente. Né? E como a Bíblia diz, ela não deve ser morta por conta do pecado dos seus pais. Né? É uma vida, como nós já falamos, é uma vida que está sendo gerada de forma maravilhosa com Deus. Né? Em Deus. Então, nós deveríamos, uma criança que é originada, né, a partir de um estupro, ela deve ser tratada com amor e misericórdia. Por mais que a mãe, após o nascimento, não queira cuidar, né, não queira continuar com a criança, né, mas existem aí outras possibilidades, né, essa criança pode ser entregue para adoção, né, é uma opção, né, conclui-se o período de gestação e após o nascimento, a criança pode ser entregue para adoção. Isso não é crime, né, isso não é crime e nem é pecado, mas o problema está na interrupção da gravidez por conta da forma como essa criança foi gerada. Ela precisa ser tratada com amor e misericórdia. Ela também está sendo gerada à imagem e semelhança de Deus. Então, esse é um tema em relação ao qual o autor nos desafia a nos posicionar contra a cultura, né? É como eu já ouvi pessoas dizerem, né? Não, eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto, menos em caso de estupro. Mas que diferença faz? Uma mulher grávida, né? Duas mulheres grávidas. Uma engravidou por conta de um aborto e a outra não. Não tem diferença, né? O que está sendo gerado dentro do útero de cada uma delas é um ser humano, né? É um ser humano, então não faz diferença, né? Não faz diferença nenhuma. Então, o Deus do Evangelho, ele tem um histórico comprovado de ser alguém que faz
todas as coisas, inclusive as ruins, trabalharem para a realização dos seus bons propósitos. Na internet, né, em sites, até mesmo no YouTube, é possível a gente encontrar vários depoimentos de pessoas, tanto homens quanto mulheres, que foram fruto de estupro, né? Homens e mulheres que foram frutos de estupro, mas que a mãe teve esse entendimento, né, de que a vida era uma vida humana que estava sendo gerada dentro do seu útero, que essa vida inocente não deveria sofrer as penalidades do pecado, do erro do pai, né, que ela não tinha culpa da forma como ela foi gerada, levou a gravidez até o final. E assim, pessoas, algumas que foram entregues à adoção, outras que foram criadas mesmo pela sua mãe biológica, e assim, inclusive cristãos, né, com testemunhos belíssimos. Então os irmãos podem inclusive procurar esses depoimentos, vídeos, né, testemunhos de pessoas que foram gerados, né, fruto de um estupro. Então o evangelho ele nos prova que nós podemos confiar em Deus e que todas as obras, né, até mesmo aquelas que nós não compreendemos, elas são maravilhosas. E ele tem o poder, o amor, a bondade e a graça de dar a mim e a você tudo aquilo que nós necessitamos para superar as nossas dificuldades, né? Superar as nossas dificuldades. Nós recebemos de Deus tudo que nós precisamos, né? Então, recapitulando o que nós vimos até aqui, né? A respeito do evangelho e o aborto. O aborto, como nós vimos, ele é uma afronta à autoridade de Deus como criador, porque só Deus ele tem autoridade para dar e tirar a vida. Nós vimos também que o aborto ele é uma agressão à obra de criação divina, né? Porque o ser humano que está sendo gerado, ele está sendo gerado à imagem e semelhança de Deus. E também ele é um ataque à relação de Deus com o ser humano que ainda não nasceu. Então, quando nós compreendemos a gravidade do aborto diante de Deus, as implicações do evangelho ficam muito claras, né? Ficam muito claras. Nós precisamos nos lembrar do caráter de Deus. Deus, ele é santo e ele é o justo juiz de todos e ele odeia a injustiça. Então, ele detesta que tirem a vida de um inocente, porque essa autoridade é uma autoridade que pertence somente a ele. E ele também é o juiz daqueles que vão tomar parte nisso. Então, Deus, ele é o juiz das mães que abortam seus filhos. Ele é o juiz dos pais que incentivam o aborto. Ele é o juiz dos avós que apoiam a situação. Ele é o juiz dos amigos que aconselham e incentivam o aborto. Ele é o juiz dos médicos que fazem o aborto. Ele é o juiz dos líderes que permitem que isso aconteça. Ele também é o juiz dos pastores que aconselham as pessoas fazerem e também dos legisladores que trabalham para que o aborto seja possível. Em Romanos, capítulo 13, né, a Bíblia, ela trata do papel das autoridades civis e da nossa responsabilidade para com elas. Então, o verso 1 ao 4 de Romanos 13 diz o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos, porque os governantes não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Então a Bíblia ela nos ensina, né, que Deus nos deu o governo para o nosso bem. O governo ele existe sob a autoridade divina. E de acordo com o plano de Deus, o governo ele também deve refletir a moralidade divina,
né, que se importa com o pobre, com o oprimido e com o vulnerável, pois são menos capazes de se proteger. Então, o propósito fundamental do governo, instituído por Deus, é promover o bem a todos, né? Promover o bem a todos. Então, o governo, né, ele vai criar e promulgar leis que vão, né, ele precisa, né, criar e promulgar leis que vão recompensar o bem e punir o mal. Então, cabe ao governo, né, o governo ele tem a responsabilidade de legislar sobre os assuntos morais, né, roubar, matar e uma série de mentir e uma série de outras coisas. Além de ter a responsabilidade de legislar sobre esses assuntos morais, o governo ele também precisa legislar sobre as escolhas, né? Ele precisa limitar, né, as escolhas das pessoas, né? O entendimento que algumas pessoas têm é que o governo ele não pode limitar as escolhas, né? Nem determinar, é limitar, né? Que o governo não pode limitar. Mas, na verdade, é papel do governo limitar, sim, as nossas escolhas, né? Essa limitação das escolhas que o governo faz é a favor da liberdade de outros milhares, né? Por exemplo, uma pessoa, ela não pode ter a escolha de estuprar alguém, né? A pessoa não pode ter essa escolha. O governo, né, limita essa escolha e determina por lei que isso é proibido, não pode. Então, uma pessoa ela não pode ter o direito de escolher entre estuprar alguém ou não. Ela não pode ter o direito de escolher roubar alguém ou não. Então, o Estado, né, o governo, ele tem sim que limitar essas escolhas, ele precisa limitar e determinar o que pode, o que não pode, o que está dentro da moralidade, o que está fora da moralidade. Então, nós não podemos ter a escolha, né, de matar ou não alguém. Nós não podemos escolher matar ou não matar. Então, se nós não somos a favor, se nós como cristãos, não somos a favor de escolher matar uma pessoa, né, se nós somos contra o homicídio de pessoas, nós também não devemos ser a favor do homicídio de pessoas que ainda estão dentro do útero das suas mães, né, em processo de formação. Então, se somos cristãos, nós precisamos, né, ficar longe dessa indecisão, né? O autor coloca aqui que nós precisamos ficar longe da trilha da indecisão, que diz: eu posso escolher não abortar, mas não acho que devemos impedir as outras pessoas de fazer sua própria escolha. Essa indecisão, ela é pecaminosa. Nós precisamos nos posicionar contra a cultura do aborto, como cristãos, em qualquer situação, independente de qual é a situação desse aborto. Como nós vimos, tudo, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos ter a coragem, a ousadia de nos posicionar contra, né? Eu me recordo de um caso mais recente, né, que ganhou a mídia, se não estiver enganada foi ano passado, em 2020, de uma criança, né, acho que de 13 anos, que foi estuprada pelo tio e do Espírito Santo, né, uma criança do Espírito Santo que foi estuprada pelo tio, engravidou, né, como consequência desse estupro, e ela já, com 6 meses de gravidez, a família entrou, né, com pedido no governo, pedindo autorização do aborto, né, e os hospitais do Espírito Santo, como a gravidez já estava bem adiantada, né, os hospitais do Espírito Santo se posicionaram contra o aborto, e essa menina foi levada para o Recife, né, para a cidade do Recife, e lá o aborto foi realizado. Então, assim, isso causou um alvoroço muito grande nas redes sociais, né? Algumas pessoas se posicionando contra, outras se posicionando a favor,
Mas o problema está exatamente na indiferença, né? Na omissão. Muitas pessoas não se posicionaram diante dessa situação, né? Pessoas mesmo que estão aí nas mídias, né? Não se posicionaram ou simplesmente apoiaram, né? Aí eu quero voltar com os irmãos lá para o raciocínio da Rachel, né? Que eu li a história dela há pouco tempo, né? Que nasceu com 24 semanas, né? Essa situação, né? Desse aborto que foi realizado lá no Recife, no Hospital do Recife, a gente pode fazer essa comparação com o caso da Rachel, né? Uma criança que nasceu com 24 semanas, foi feito todo o esforço, né? Para que ela sobrevivesse. E isso é feito aqui na nossa maternidade, né? A maternidade Evangelina Rosa. Quantas e quantas crianças não nascem prematuras de 6 meses e é feito todo o esforço médico, né? Para que essas crianças sobrevivam. Né? Então, assim, meus irmãos, eu considero como algo irracional. Como é que uma criança de 6 meses, quando ela nasce, né? Ela nasce de um parto prematuro, são movidos céus e terras, né? Toda uma equipe médica e tudo, para se empenhar para que aquela criança sobreviva. E, ao mesmo tempo, médicos matam uma criança de 6 meses, né? Simplesmente porque a família não quer, né? Porque aquela criança de 6 meses, com esforços, ela poderia ter sobrevivido, né? Após o parto, ela poderia ter sido direcionada para adoção, mas ela foi retirada do útero da sua mãe, que era o lugar onde ela deveria estar protegida, que era o lugar onde ela deveria completar o seu desenvolvimento. Ela foi retirada de lá para morrer, né? E durante toda essa situação ano passado, muitas pessoas simplesmente se posicionaram de forma neutra diante desse ato bárbaro, porque para mim foi um ato bárbaro, né? A morte de um bebê já de 6 meses com condições de sobreviver, né? Então, nós não podemos escolher, ter essa opção de escolha. Não, eu não faço aborto, mas quem quiser fazer pode fazer, porque é a escolha da pessoa. Não, nós precisamos nos posicionar, ter coragem, mesmo que a gente receba críticas e acusações, mas nós precisamos sair dessa posição de indiferença e de neutralidade e nos posicionar contra essa cultura de morte, que é a cultura do aborto. Então, Deus, assim como ele é o juiz da mãe que faz o aborto, do pai que aconselha a fazer, dos avós, dos médicos envolvidos, dos legisladores, ele também é o juiz dos cristãos que simplesmente nada fazem. Ele também vai ser o juiz dos membros da igreja e dos líderes que não se posicionam, que não fazem nada para impedir a morte dessas crianças. Então, mais uma vez eu digo, nós precisamos nos posicionar, né? Nós precisamos nos lembrar que Deus não é apenas o juiz do pecado, mas ele também é o salvador dos pecadores. Então, a intenção da nossa lição não é simplesmente, como eu falei no início, apontar o dedo e condenar mulheres que já fizeram o aborto ou pessoas que de alguma forma estiveram envolvidas com o aborto, mas sim trazer para nós essa reflexão diante da Bíblia para nós entendermos o erro que o aborto é, porque na verdade o aborto, ele é um pecado, ele é um homicídio, né? Então, Deus, ele é o juiz, mas Jesus é o salvador dos pecadores. Então, Deus, ele abomina o aborto, mas ele também ama aqueles que praticam o aborto e ele também ama aqueles que participam do aborto. Então, Deus, ele perdoa totalmente, né? É preciso que haja aí o arrependimento, né? O arrependimento, a confissão. O Salmo 103, verso 11 e 12 diz:
pois o seu amor para com os que o temem é grande. Tanto quanto o céu se eleva acima da terra, como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Isaías capítulo 23, versículo 25 diz: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e não me lembro dos teus pecados. 1 João, capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a boa nova do evangelho, ela chega também a essas pessoas que estão envolvidas de alguma forma com o aborto, né? É preciso deixar o pecado, confiar em Cristo e confessar o pecado, né? Se arrepender e confessar o pecado e crer que ele realmente vai apagar todas essas transgressões, né? As transgressões, mesmo nessas situações, porque Deus, ele não apenas nos perdoa totalmente, mas ele também vai nos curar profundamente. Né? Deus não quer que você ou outra pessoa viva com dor e remorso. Ele perdoa e traz toda a cura que nós precisamos e também o alívio que nós precisamos. Ele nos perdoa completamente, ele cura completamente, ele restaura inteiramente a todos que confiam em Cristo. Então, em Cristo, eu e você, nós não somos culpados e não há condenação, né? Em Cristo. Isso vale para você que fez o aborto, quer quem tenha feito 5. Essa verdade, ela existe, né? E isso é verdade mesmo que você tenha realizado um aborto ou como uma mãe, né, que realizou um aborto, como um médico que realizou milhares, ou um político que legislou para que milhões de abortos acontecessem. Então, Deus, ele vai restaurar e ele vai redimir, né, todas as pessoas que estiveram de alguma forma envolvidos numa situação de aborto. Então, para concluir, meus irmãos, né, diante da palavra de Deus, nós precisamos nos posicionar contra o aborto em qualquer situação, porque o aborto, né, é um homicídio e somente Deus, ele tem a autoridade de tirar a vida de um ser humano. Então, nós não podemos usurpar para nós essa autoridade que somente Deus tem, né? Então, todas as crianças, elas valem a pena. Mesmo aquelas que vão trazer altos custos para os seus pais, mesmo as que são fruto de violência sexual, mesmo as que nascem com deficiência, todas elas valem a pena. Então, que nós tenhamos a convicção, a compaixão e a coragem de fazer tudo o que pudermos para deter o holocausto moderno à nossa volta. Precisamos ter essa coragem para nos posicionar contra o aborto. Então, era isso que eu queria conversar com os irmãos nessa manhã, né? Eu espero que eu tenha contribuído, né, de alguma forma com o entendimento dos irmãos a respeito desse tema tão complexo, né, que é o aborto, que envolve tantas questões emocionais também, né? Mas espero que os propósitos do Senhor tenham sido alcançados nessa nossa aula de hoje, né? Agradeço aos irmãos que acompanharam aqui conosco essa conversa sobre o aborto e deixo o desafio para que os irmãos continuem acompanhando, né? Continuem acompanhando as nossas lições, né? Com esse tema, contra a cultura. A lição do próximo domingo é Solitários em Família, o Evangelho, os órfãos e as viúvas. Então, um grande abraço e até a próxima.